Eu, eu não gosto muito de ver televisão. Televisão, quando eu ligo televisão, é mais a Smart TV para poder acessar os meus aplicativos. É por lá que eu me informo, vejo minhas notícias, vejo minhas séries, meus filmes, vejo pregação, vejo louvores, vejo tudo que eu quero, vejo ou na Smart TV, ou no meu celular, ou no meu notebook, no meu laptop. Não gosto muito da televisão, especialmente a televisão aberta, porque não tem nada de interessante. Mas hoje eu acordei e liguei a televisão aberta, que a televisão do meu quarto não é smart, a da sala é smart, mas a do meu quarto não é. Então eu liguei ela e estava num canal. E estava dando uma notícia que aconteceu aqui no Rio, que talvez você tenha ouvido falar. Um rapaz jovem, não sei a idade dele, ele pegou a prima dele, de 4 aninhos, uma garota inocente, pura, muito bonita, mostrou uma foto dela toda linda, assim, bem inocente mesmo, um anjinho. Ele pegou essa garota, levou para um determinado lugar, violentou essa criança sexualmente, fez barbaridades. A reportagem disse que ela sofreu horrores nas mãos desse garoto, desse rapaz, desse homem. E como a menina começou a se queixar muito, a chorar muito, ele pegou a garota, asfixiou a garota, é uma morte horrível, morreu por asfixia, uma menina de 4 anos, matou essa criança, depois botou ela dentro de um saco e jogou na beira de um valão, de um córrego, não sei onde foi que ele deixou. Sei que não sei como a polícia descobriu ele, foi lá, prendeu o cara, a população linchou, bateu bastante nele, ele ficou bastante machucado e levaram ele para a delegacia, para o presídio. Nós estamos no Brasil, nós sabemos que nós temos um país que as leis protegem mais dos marginais do que as vítimas deles. É um país, é uma legislação bandidólatra, né? Eles amam proteger bandido. Tanto que a própria imprensa, quando vai se referir a um criminoso, às vezes o cara é pego no flagrante, tem um vídeo do cara cometendo crime, mas a jornalista, o jornalista, a imprensa diz que ele é um suspeito. Eu acho que machuca o ego deles chamar criminoso de criminoso, eu não sei porquê. Então esse cara foi para a cadeia, Deus sabe o quanto tempo ele vai ficar lá, ou se vai ficar. De repente existe a audiência de custódia, ele pode passar lá e o juiz entender que ele tem algum problema, não é responsável, e botar o cara, eu não sei o que vai acontecer. Mas da justiça de Deus ele não escapa. Então o que eu quero dizer é o seguinte: o que leva o homem a fazer tamanha atrocidade? Com uma mulher adulta seria bárbaro, seria inaceitável, mas com uma criança de 4 anos, o que leva um homem a fazer algo tão monstruoso? Isso mostra que o ser humano, alguns seres humanos, se afastaram tanto de Deus que perderam a sua imagem e a sua semelhança. Não tem mais nada de Deus. Fazem coisas que nem os demônios fazem. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia relata um fato de um homem que ele era possuído por milhares de demônios. Então, quando Jesus se aproximou dele, aqueles demônios viram a Jesus e correram diante de Jesus e se ajoelharam e imploraram para Jesus: não nos mande para o abismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles sabem que no dia do juízo final, Jesus vai pegar Satanás e todos os seus demônios e lançar no lago de fogo, que a Bíblia diz que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Os demônios, Satanás e todos aqueles que recusaram a mensagem do Evangelho vão ser lançados nesse lago de fogo. Mas ainda não era a hora de Jesus fazer isso, não é a hora de Jesus fazer isso. Então os demônios chegaram apavorados, pediram a Jesus: não nos mande para lá agora. Se vai nos expulsar esse homem, permita que a gente entre nesses porcos. Jesus não atendeu a oração dele, que Jesus não atende oração de demônios, mas como Jesus sabia que não era a hora dele lançar os demônios no inferno ainda, ele disse: vai, pode ir. Aí os demônios entraram nos porcos, e os porcos se precipitaram no mar, morreram lá. O que eu quero dizer com isso? Que até os demônios tremem na presença de Deus. A Bíblia diz que o diabo teme e treme na presença de Deus. Quando Deus se levanta para falar, o inferno se abala, os demônios se encostam na parede e ficam todos calados, porque ele sabe que um sopro de Deus pode pulverizar eles. Pulverizar não, que eles não vão ser desaparecidos. Ele pode ser lançado no lago de fogo, que é o grande temor de Satanás e de todos os demônios. E como Satanás sabe que vai para lá, que o destino final dele é lá, ele não quer ir sozinho, ele quer levar a maior parte da humanidade. Mas eles temem em fazer certas coisas diante de Deus, porque sabe que Jesus tem autoridade de fazer o que quiser. Deus deu plena autoridade a Jesus. Mas o homem não tem esse temor. O homem faz coisas, como disse, que os próprios demônios
Não fazem, porque Deus não permite que ele faz. Um homem que pega uma criança de 4 anos e faz o que esse rapaz fez, que comunhão esse homem tem com Deus? O que se passa na cabeça dessa pessoa? O que leva uma pessoa a fazer isso com essa criancinha que podia ser minha filha, podia ser tua filha, filha daquela senhora que passou na televisão desesperada, chorando. Como é que uma mãe recebe uma notícia dessa? E um próprio primo, não era nem alguém de fora. Isso mostra, meu amigo, quanto o homem está afastado de Deus. Aí a gente pergunta, por que que Deus não faz justiça? Por que que Deus não fulmina esse homem? Sabe por quê? Porque o pecado daquele homem é tão abominável quanto o meu pecado, quanto o teu pecado. Para Deus, qualquer pecado é abominação, porque Deus é essencialmente santo e não pode conviver com o pecado. Tanto que quando o próprio Jesus, na cruz do Calvário, recebeu todos os nossos pecados, Deus se afastou dele e Jesus perguntou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus estava recebendo o pecado de toda a humanidade para nos perdoar através da fé, aquele que crê nele, no seu sacrifício. Então, naquela hora, Deus se afastou. Se afastou de Jesus, como não vai se afastar de nós? O que nos coloca na presença de Deus é o sangue de Jesus, que quando lá do céu Deus olha para alguém que reconheceu o sacrifício do Calvário, Deus não vê a pessoa, Deus vê o sangue de Jesus sobre aquela pessoa e diz que aquela pessoa foi perdoada, ela foi lavada. Então a ira de Deus não se acende sobre aquela pessoa. Mas esse homem, se ele não se arrepender dessa monstruosidade, arrepender de coração, ele não sabe o que espera por ele. Deus não faz justiça na hora, porque se ele fosse fazer com ele, ia fazer comigo e com você. Porque aos olhos de Deus, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, afastados, fomos da graça de Deus, da presença de Deus. Então Deus é justo por igual, ele não tem o culpado por inocente. Mas vai chegar um dia que Deus vai separar os bodes da ovelha. E ai dessas pessoas que forem consideradas bodes na presença de Deus. Melhor seria se elas não tivessem nascido. Essa notícia me deixou impactado. Como é que um ser humano faz uma bestialidade dessa? Não é normal, irmão. Ele tem que estar influenciado por um espírito maligno. O diabo às vezes nem faz, ele induz a pessoa a fazer e a pessoa vai e faz. Essa pessoa vai responder de uma forma tão terrível que ela vai se lamentar o dia que ela nasceu. Melhor seria se ela não tivesse nascido. Por isso eu evito de ver jornalismo na TV aberta, porque você só vê essas coisas que te fazem mal, que te deixam deprimido, que não faz bem para a tua saúde mental e espiritual. Ai dos que habitam sobre a face da terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhes resta, é o que diz a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque o mundo marcha a passos largos para o seu fim.